Olá, nesta aula vou dizer-lhe como acabar com o diálogo interno autocrítico para que não sofra com as autossabotagens. Cada vez que deixamos de ouvir a nossa voz interior positiva e construtiva e não agimos de acordo com algo que nós precisamos ou com os nossos objetivos, ficamos suscetíveis a perdermos a confiança em nós mesmos e nas nossas habilidades. Esta falta de autofé vai aumentando numa espiral descendente à medida que queremos realizar mais compromissos e objetivos. Aquilo que dizemos a nós mesmos tem um impacto enorme nas nossas ações, atitudes e formas de olharmos o mundo. Um discurso interno negativo pode corroer-nos por dentro, diminuindo a autoestima e promovendo a autossabotagem. O nosso diálogo interno funciona como uma matéria-prima para a estrutura funcional do cérebro. A forma como moldamos aquilo que dizemos a nós mesmos vai criar um conjunto de redes neuronais no cérebro que podem jogar a nosso favor ou contra nós. Inevitavelmente, a negatividade ou a positividade com que encaramos a nossa vida está materializada na rede neuronal que constitui o nosso cérebro e que cria a nossa mente. Quando dizemos que temos esta ou aquela mentalidade, estamos indiretamente a dizer que a nossa mente reflete uma determinada forma de raciocinar. Esta forma de raciocinar foi-se enraizando, em parte, pela grande influência que o nosso discurso interno tem na construção e orientação dos nossos pensamentos e consequentes hábitos. Tal como o escultor usa uma determinada ferramenta para talhar a pedra ou a madeira e daí criar a peça desejada, assim funciona o nosso diálogo interno. Cada vez que verbalizamos silenciosamente uma autocrítica destrutiva e incisiva, assim isso vai deixando as suas marcas no cérebro. Levando isto em consideração, e sabendo igualmente que o cérebro é plástico, não é rígido e imutável como a escultura, é possível propor-nos a mudança. A forma eficaz de mudar o nosso comportamento é através do nosso diálogo interno. A ferramenta a utilizar para mudar o comportamento destrutivo e as autocrenças disfuncionais é a reestruturação do diálogo interno. Paradoxal, não é? Aquilo que pode destruí-lo é também aquilo que mais pode ajudá-lo a florescer. O processo a ter em conta é monitorização do discurso, identificação da autocrítica e pensamentos destrutivos, substituição do discurso indesejável por um mais assertivo e funcional. Você pode expressar frases do tipo: "Oh, sou tão estúpido. Não é possível. Nunca consigo manter a boca fechada. Bem, é claro, o desenho é bom, mas eu não sou nenhum Picasso. Nunca serei bom o suficiente para tocar a minha flauta, guitarra, piano, violino em público. Não te gabes, ninguém quer ouvir-te falar sobre ti mesmo." Todas estas frases se encaixam numa atitude de autossabotagem. Importa perceber se você desenvolveu um padrão negativo de autoavaliação e pensamentos destrutivos que estão a contribuir para a diminuição da autoestima. Obviamente, se for o seu caso. Se não for, este esclarecimento será útil para entender como funciona este mecanismo castrador de sonhos e objetivos. Vejamos então do que se alimenta este padrão negativo de autoavaliação. Alimenta-se de alguns acontecimentos do passado. Por exemplo, se você foi alvo de críticas duras por parte dos seus pais, educadores ou pessoas significativas. Se você foi desencorajado por parte de quem deveria apoiá-lo e dar-lhe suporte nos seus desafios e sonhos. Se você se apoderou da negatividade transmitida pelos outros e ela passou agora a ser a sua voz silenciosa cortante. Se você desenvolveu a crença que o seu esforço é um dado adquirido, ou seja, que você não deve ser elogiado pelas suas conquistas e esforços. Se você desenvolveu a crença que os bons resultados são uma obrigação.
Se você não reconhece os seus próprios feitos e realizações, se você desenvolveu um sentimento de não merecimento daquilo que obtém ou conquista. Todos estes aspectos contribuem para a construção da autocrítica negativa e promovem ainda a inibição do orgulho próprio e sentimento de autorrealização. Verifique ainda se você incorre em algumas associações prejudiciais relativamente ao seu valor pessoal, ou seja, verifique se você criou as crenças de perfeição, ou seja, de que você só tem valor quando faz algo na perfeição. Resultados, ou seja, você só se valoriza quando atinge resultados extraordinários. Comparação, você usa a comparação para medir o seu valor, achando que é inferior se não alcança ou não tem aquilo que os outros têm. Expectativas, quando você fica aquém das expectativas, desvaloriza-se. Todas estas associações ao seu valor pessoal promovem a autocrítica negativa. Se você se identifica com este cenário, importa perceber que terá de abandonar essas associações, ou pelo menos enfraquecê-las, e perceber que o seu valor pessoal não deverá estar demasiado conectado a esse tipo de crenças e, consequentemente, terá de fazer uma revisão das mesmas, deixando de ser tão rígido. Vou apresentar-lhe 5 conceitos que você pode trabalhar para acabar de vez com o seu diálogo interno autocrítico e promover um discurso interno vantajoso para a sua vida. Tome uma decisão racional. A autocrítica é um desperdício de tempo e desencoraja-o a realizar esforços para o sucesso. Considere os elogios. Você ficará mais motivado guiando-se pelos elogios, ao invés de encorajar-se pelas críticas. Se você não tem nada de bom para dizer, permaneça calado e nesse silêncio procure em si mesmo as coisas pelas quais se pode orgulhar ou que podem beneficiá-lo e fortalecê-lo. Festeje as suas vitórias. Depois do esforço realizado para alcançar um objetivo, por mais pequeno que ele seja, você merece sentir orgulho pelo que realizou. Tenha consciência dos seus esforços, olhe o lado positivo de trabalhar com dedicação e o quanto isso é importante na conquista dos seus desafios, saboreando também a satisfação que sente quando fica ciente do retorno desse trabalho. Avalie. Oriente a sua voz interna construtivamente. Perceba o que realizou e o percurso que percorreu para atingir um determinado resultado. Depois de sedimentar no seu dia-a-dia o diálogo interno construtivo, reforce isso com a criação de um novo slogan motivacional, encorajador e legítimo, tendo por base a seguinte ideia: se eu posso optar por aquilo em que me foco, escolho o que quero ouvir na minha mente. No fundo, é aquele diálogo interno que lhe dá coragem, motivação e o capacita para ser bem-sucedido.